tudo bem com você? E aí, todo mundo já acentuando? Então, agora nós temos duas regras que mudaram aí. Mudaram quando? A partir de 1º de janeiro de 2009. O novo acordo ortográfico, então, foi assinado em 1º de janeiro, né? Entrou em vigor, né? Qual o dia que o presidente Lula assinou, ninguém sabe, né? Agora, para nós, divulgaram no dia 1º de janeiro de 2009. Aí o Lula deu 4 anos para nós nos adaptarmos às mudanças. Aí lá em 2012 já estava no poder a Dilma. Aí os jornalistas perguntaram, então, como é que fica? Prorroga aí para mais 4. Aí foi até 2016. O que quer dizer prorroga? Nesse período chamado de período de transição, valem as duas regras. A regra antiga é considerada correta e a regra nova, né, já está em vigor. Aí em 2016 já estava no poder o Temer. Aí o jornalista chegou, então, presidente, vamos prorrogar para mais 4 anos? Ele só riu. Poucas mudanças, 8 anos, acho que já deu, né? Então aí o pessoal interpretou que a partir de 1º de janeiro de 2017, aí, né? Só as regras novas. Mas não posso escrever a antiga? Só até 31 de dezembro de 2016. A partir de 1º de janeiro de 2017, só as regras novas. Então tivemos mudanças nos hiatos e nos ditongos. Eu vou começar pelo ditongo. Ditongo aberto. Aberto, aquele som do E ou som do O. Então vamos lá, eu tenho céu, rói e véu. Tenho pastéis e o heróis. Tenho a ideia e o heróico. Então agora cuidado. Ditongo, D de ditongo, A de aberto e M de monossílabo. D de ditongo, A de aberto e o O de oxítono. D de ditongo, A de aberto e o P de paroxítono. Então, até 2008, todos os ditongos abertos paroxítono, todos os ditongos abertos, todos, monossílabos, oxítonos ou paroxítonos, todos eram acentuados. Foi o que eu fiz aqui. Ditongo aberto monossílabo, céu, ró e véu, eu acentuei. Os oxítonos eu também acentuei. E os paroxítonos também. Mas se mudou, o que mudou? A partir de janeiro de 2009, você vai pegar o P de paroxítono e vai escrever perdeu. P de paroxítono com P de perdeu. Então, ditongo aberto paroxítono perdeu. Essa foi uma das mudanças. Então, heróico perdeu, a ideia perdeu, joia perdeu, a assembleia perdeu. Então, todo ditongo aberto paroxítono pega aí o P para escrever perdeu. Ditongo aberto paroxítono perdeu. Agora, por que perdeu, professora? Vamos pensar. Em que terminam essas palavrinhas aqui? Ideia. Termina com A e o heróico, né? Heróico. Termina com O. A joia termina com A. A assembleia termina com A. Paroxítonas terminadas com A e O
não podem ser acentuadas. Mas durante 500 e alguns anos, 508 anos, foram acentuadas. Aí depois de 508 anos, os gramáticos descobriram que justamente por serem paroxítonas, terminadas com A e O, então perderam o acento. Então, ditongo aberto paroxítono, perdeu. Tá? Então, cuidem bastante, porque é aqui que as bancas têm focado. Porque nós estamos tão acostumados, aparece assembleia, põe acento. Aparece a geleia, põe acento. A plateia, põe acento. Desde 1º de janeiro de 2009, não mais. Ditongo aberto paroxítono, P de paroxítono com P de perdeu. Então, essa foi a mudança aí bem significativa. Agora, além dos ditongos abertos aí, paroxítonos que perderam, nós temos os hiatos. Hiatos. A, i, o, ou, o. Então, hiato, duas vogais iguais, né? O hiato A nunca foi acentuado. Ah, mas esse A forma hiato e é acentuado. Então, é uma outra regra. O hiato AA, nunca. Então, aqui já podemos tirar. Hiato AA, nunca. Os hiatos EE, que é o grupo lê, crê, dever. Eu leio, tu lês, ele lê. Eu creio, tu crês, ele crê. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Eu vejo, tu vês, ele vê. Plural, leem, creem, deem e veem. Até 2008, todos acentuados. A partir de 2009, todos perderam. Então, não há nenhuma palavra com EE, com hiato EE, acentuada a mais. Professora, de forma derivada, eu disse nenhuma. Revém, releem, nenhuma. Não sobrou nenhuma para contar a história. Então, 2 Es nunca devemos acentuá-los. Assim como os 2 Es, os 2 Os também perderam acento. Voo, dou, enjoo, perdoo. Todos perderam. Todos perderam. Todos perderam. Então, o, perderam, perderam e o AA nunca tiveram. Quais sobraram? O I e o U. E eu brinco que são os hiatos do beliscão. Quando alguém nos dá um beliscão, o que nós falamos? Ui. Ui, professora. Ui. Então, falou em hiato, para que possamos acentuar só os hiatos I, U. Então, ui, U e o I. Só esses dois. 2 As nunca, 2 Es todos perderam, 2 Os todos perderam. Então, temos agora os hiatos do beliscão. Ui. Se eles aparecerem com S, nós vamos pegar esse S para escrever sempre. Sempre o quê? Sempre vamos pôr o acento. Então, se aparecerem com S, na mesma sílaba, assim, grudadinhos, sempre vamos pôr o acento. Como assim com S? 1 baú, 2 baús, mesmo que esse S só indique o plural. Is com acento. Eu caí, tu caíste. Adoro bala, ustre.
Todos estão seguidos do S, né? Mas o S na mesma sílaba, grudadinho. O S é grudadinho. S de sempre. Sempre, sempre, sempre vamos pôr o acento. Então, hiato do beliscão, ui, com S, sempre. Agora, se eles vierem sozinhos, ca, i, da, sa, i, da, san, du, i, che, ta, i, nha. Vamos dividir assim com a barrinha, para não misturar. Então, agora eles estão sozinhos na sílaba. Eu tenho que fazer duas coisas. Pela regra antiga era só uma. Pela regra antiga era só olhar para frente procurando o NH. Se aparecesse o NH, N de não acentua, não acentua. Então, olhei só para frente, achei o D, achei o D, achei o C e achei o N. Como eu achei o N, não pode pôr acento neste I, mesmo que ele esteja sozinho, seja o hiato, seja tônico, mas tem o NH lá na frente, porque é taim, o I já tem o som nasal, então não dá ainda para pôr mais o acento aí tônico nele, né? Então só o pinguinho e o som do tiozinho, taim, regra antiga. Então pela regra antiga eu já colocaria acento nestas palavras. Mas a regra nova diz que eu tenho que olhar também para trás procurando o DD. Então, eu tenho que olhar para trás procurando o DD, de tombo decrescente. Não achei, não achei, não achei. Então, voltei e acentuei. Olhei para frente, não achei NH. Olhei para trás, não achei DD. Voltei e acentuei. Vamos lá. Agora eu tenho a palavra baiuca, bocaiúva e feiura. Tenho essas três palavrinhas. Eu quero saber se eu coloco acento ou não. Então, vem comigo. Vamos olhar para frente. Para frente. Baiuca. Eu achei o C. Então, já estou pensando em pôr acento. Professora, você escreveu bocaiúva com B minúsculo? Sim, porque bocaiúva significa boca pequena, boca delicada. Boquinha. É o diminutivo de boca. Diminutivo de boca, boquinha ou bocaiúva. Agora, se for, fazer uma referência ao nome aí da localidade, é nome da cidade, daí com B maiúsculo. E a outra é a feiura. Olhei para frente e achei o R. Então, como eu não achei o NH, já estou pensando em pôr acento. Mas a regra nova diz que eu tenho que olhar para onde? Para trás, para ver se não tem um DD. Então, vamos olhar. E já vi o A aqui. Sempre que o A estiver, vai dar o ditongo decrescente, né? O A vale 5 e vale 2. Então, aqui deu o DD. Olha o DD aqui. Mesma coisa. 5 e 2, DD. 4 e 2, DD. Ditongo decrescente, decaiu, perdeu o acento. Não existe mais. Então, essas três palavrinhas perderam acento. E a nossa banca tem pedido bastante essas três. Porque, como foram acentuadas por 508 anos, qual a nossa tendência? Colocarmos acento. Porque nós já visualizamos assim com acento, né? Então, nosso cérebro já fixou assim com acento.
mas a partir de 2009 perderam. Agora só cuidem com esta aqui, ó. Guaíra. Vila Guaíra, Teatro Guaíra. Não achei o NH, mas aqui eu tenho um ditongo crescente. Crescente vai para cima. Então, ditongo crescente leva o acento, o IE. Hiato tônico está sozinho e antes veio um ditongo crescente. No ditongo decrescente é até mais fácil memorizar. Geralmente são essas três aí. Baiuca, feiura e bocaiúva. Perderam o acento. Então, essas duas mudanças. A primeira, ditongo aberto paroxítono, P de paroxítono com P de perdeu. E aqui nos hiatos, antes olhava só para frente procurando NH. Agora tem que olhar para trás e ver se não tem aí o DD. E, dois Es todos perderam, dois Os também todos perderam. Agora, o que falta para nós estudarmos da acentuação, dos recursos fonológicos? O acento diferencial. O nome já diz, serve para quê? Para estabelecer uma diferença, para deixar diferente. Então, vamos lá. Acentos diferenciais estabelecem a diferença. Quais foram as mudanças aqui nos acentos diferenciais? Então, antes, nós tínhamos algumas palavras que eram acentuadas justamente, né, para ficarem diferentes. Para e para. Pelo, pelo e pelo. O para com acento é o verbo, né? Para com isso, menino. E o para sem acento, a preposição. Pelo com circunflexo, substantivo. Os pelos do braço, os pelos da perna. Pelo com agudo é do verbo pelar. Eu me pelo de medo. Ou o homem pela os pelos do porco. E o pelo sem acento é a preposição. Hoje iremos embora pelo caminho mais longo. Acento diferencial. Verbo, preposição. Verbo, substantivo, preposição. Polo norte, polo sul. Pera, substantivo, para ficar diferente da pera, preposição ou pedra. Agora, também depois de 508 anos, os gramáticos resolveram tirar os acentos diferenciais das palavras paroxítonas. Qual a razão? Simples. O para é o paroxítona terminada com A. Pelo paroxítona com O. Pelo paroxítona com O. Polo paroxítona com O. Paroxítonas com A e O não podem ser acentuadas. Então, tiraram o acento da pera, tiraram do polo, tiraram do pelo, tiraram do pelo, tiraram do para. Professora, quantas palavras são que perderam aí o acento? Às vezes a gente brinca, né? Já cansei só de ouvir estas. Então, vamos fazer o contrário. Vamos memorizar as que ficaram. Que são só duas. Uma é obrigatória, a outra facultativa. Então, das paroxítonas, só duas ficaram. A primeira é o pôde, que é o verbo no passado, no pretérito. Para ficar diferente de pode, que é o verbo no presente. Ontem ele não pôde comparecer, mas hoje ele pode. Ontem ele não pôde,
mas hoje ele pode. Para que haja essa diferença aí, né? Para que possamos saber quando é passado, quando é presente, o acento do pode continuou. Obrigatoriamente vamos ter de acentuar o pode no pretérito, no ontem, né? Ou no passado. E a outra palavrinha que sobreviveu aí foi a forma substantivo. Forma substantivo. Coloque o pão na forma. Por quê? Coloque o pão na. Se eu deixar assim sem acento, vai ficar ambíguo. Eu não sei se é coloque o pão na forma ou é coloque o pão na forma, no formato. Formato de bolinha, formato de coraçãozinho, formato de quadradinho, formato de quê? Ou coloque o pão na forma, na assadeira. Então, para evitar esse duplo sentido aí, se for o substantivo e causar ambiguidade, sim, senão podemos deixar sem. Coloque o pudim na... Eu acho que o pudim isso dá para colocar na forma, né? Ou dá para colocar na forma também? Então, percebeu que vai causar ambiguidade? Aí, coloca o acento. A forma do bolo estava estragada. Ninguém vai dizer que a forma do bolo estava estragada. Então, a forma daí não precisa o acento. Na dúvida, na hora de escrever, se for forma substantivo, coloca o acento. Se for um verbo ou outro sentido aí, né, na forma, aí não. Ele se forma hoje. Não pode acento aí. E nem vai dar ambiguidade. Ele se forma hoje. Não tem ele se forma hoje. Ele se forma. Então, F de forma com F de facultativo. E no pode... Ontem, passado, pretérito, obrigatório. Foram os dois que sobreviveram. Isso para as paroxítonas. Agora, para as outras, eu tenho, tu tem, ele tem e eles têm. Os dois ficaram iguais. Pode? Na pronúncia pode, na escrita não. Então, eu vou colocar aí no plural o acento diferencial. Então, ele tem, eles têm. Esse acento aqui continua, esse não perdeu. Verbo por, com acento, para ficar diferente da preposição por. Então, o por verbo, com acento, para ficar diferente da preposição. Agora, o verbo ter possui inúmeros derivados. Então, ele obtém, ele detém, ele se atém e por aí afora. Eles obtêm, eles detêm, eles se atêm. E aí, o que eu vou observar aqui? As duas formas, né, ficaram iguais. Aí, se for singular, singular é um só. Então, eu vou colocar o acento agudo. Olha o dedo torto. Olha o dedo torto indo lá acentuar. Então, ele obtém, ele detém e ele se atém. Como é um só, ele é um só, eles, no mínimo dois. Eles têm, eles obtêm, então eles, o tem, já vimos que é com acento, né? Circunflexo. E agora os derivados do ter na terceira do plural, eles, no mínimo dois, acentuou com o circunflexo. Isso vale para todos os derivados do verbo ter, inclusive aquele bonitão. Ele entretém, eles
Entretém. Ele um só com agudo, eles circunflexo. Agora, se a banca perguntar a razão dos acentos, nos derivados nós não podemos dizer que é um acento diferencial. Não podemos. O ele foi acentuado, né? O ele, o verbo, é claro, né? O obtém, o detém, o atém e o entretém, por serem oxítonas terminadas com EM. Oxítonas terminadas com EM. Agora, o eles, agora sim é o acento diferencial. Agora é o acento diferencial. Nós tivemos uma questão, acho que foi uma questão PUC, que eles colocaram lá, assinale a opção que as palavras foram acentuadas pela mesma razão. Aí colocaram Guaraná, entretém e Paraná. Estas três palavras foram acentuadas pela mesma regra? Aí você olha lá, oxítona, oxítona, oxítona. Não. Oxítona, oxítona e acento diferencial. Agora, se a banca fizer isso aqui, agora sim, são acentuadas pela mesma regra, pela mesma razão. Professora, mas o entretém não é acento diferencial? Não, é uma oxítona terminada com EM. Acento diferencial é na terceira pessoa do plural, com o circunflexo. Tá? Então, o que mudou, pessoal? Bem tranquilo, fazendo assim um resuminho do que mudou. Ditongo aberto paroxítono, P de paroxítono com P de perdeu. Então, assembleia, geleia, joia, mocreia, europeia, DAP, ditongo aberto paroxítono, perdeu. Os hiatos, todos perderam. Os hiatos do beliscão, né? O e o I. Sozinhos, olha para frente, se tiver NH, N de não. Olha para trás, tem DD, também não. Olhou para frente, não há NH, para trás não há DD, põe um acento. Nos diferenciais, memorizem assim, o pôde sobreviveu, que é passado, forma facultativo, e os outros acentos diferenciais foram mantidos nas monossílabas, né? Derivados do ter e do vir, ele intervém, ele advém, singular com acento agudo, entretém, advém, contém, oxítonas com EM. Plural, terceira do plural, acento circunflexo, e aí vamos dizer que é um acento diferencial. Então, encerramos aqui as regras de acentuação. Agora é só treinar. Bons estudos e até a nossa próxima aula.